Agora, Bruno Prado, Rodrigo Caetano e Juan embarcaram na noite de ontem para Madrid, onde vão debater pessoalmente com o Carlo Ancelotti a pré-lista para a primeira convocação do treinador à frente da seleção brasileira. E já são jogos complicados, tá? Equador e Uruguai. A relação vai ser divulgada publicamente até o próximo domingo. O diretor de seleções, que é o Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico Juan saíram do Rio de Janeiro para São Paulo, de onde seguiram em voo direto para Madrid. O encontro com o Carlo Ancelotti está previsto para quinta-feira, com retorno ao Brasil na sexta. Na pauta também está a definição da comissão técnica. O jogo é que está aqui na pauta, tá, Kaique? O jogo é contra o Paraguai. Desculpa, é Equador e Paraguai, tá? Os jogos da seleção brasileira. E a minha pergunta é a seguinte: saiu aí no UOL que o Neymar evoluiu, não está sentindo dores, que já é esperado numa volta ao Santos e, segundo a reportagem, Neymar já trabalha com a possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira. O craque teria dito a pessoas próximas que gostaria de jogar já contra o Corinthians nesse domingo, mas o Santos e o staff do Neymar entendem que ainda é cedo. Neymar deve ir para Maceió, mesmo que não tenha condições de jogar, contra o CRB pela Copa do Brasil. Será, Bruno, que o Neymar vai estar na lista do Ancelotti? Não sei se na primeira, mas o Ancelotti vai ter o Neymar conta com o Neymar na seleção. O Neymar é um jogador que ele pode, numa lista agora imediata, pela condição dele, ele pode ser preservado. Acho que nessa lista maior, né, eles chamam de lista larga, ele vai estar, aí depois vai avaliar se ele vai entrar na lista final ou se ele estiver jogando. Mas o Neymar, eu acredito que ele estará sim na seleção, se não imediatamente, mas está nos planos. Que uma coisa, quando eu falo do Neymar na seleção, eu digo, se ele não estiver machucado, eu o levaria para a Copa do Mundo. Mesmo que, não estou dizendo nem se ele estiver jogando bem, se ele não estiver machucado, eu o levaria num grupo, não necessariamente como titular, mas num grupo de 26 jogadores, eu teria ele ali, mais assim, na situação atual dele, mais para ocasiões especiais, não para jogar tudo, mas para... posso precisar de tô num jogo enrolado, eu tenho um cara desse aqui no banco, por que eu não vou usar esse cara? Não tem 26 grandes jogadores, não. Aí você vai ocupar uma vaga que poderia ser de um jogador como esse, um jogador assim que não vai nem jogar, é melhor ter ele ali. Não vou usar sempre, se eu usar sempre, ele pode se machucar no meio da Copa, mas, tô um jogo duro aqui, tô perdendo de 1-0 numa quarta de final. Eu tenho esse cara no banco, vai lá, não preciso... acho que a situação atual dele é uma situação, assim, numa Copa do Mundo... se eu fosse treinador, eu pensaria e teria essa conversa bem clara com ele. Eu preciso que você, se você fizer um lance ou dois na Copa que me ajude, já tá bom. Você não vai ser como nas outras Copas, o cara que vai jogar todas. Não, eu preciso de você para momentos especiais. Se você me ajudar uma vez na Copa, beleza, é o que eu quero, tá bom. Então, ele não tenho muita dúvida que ele estará presente desde que não esteja machucado, obviamente. Não sei se na primeira, mas ele estará num ciclo aí. Mas aí você diz, Bruno, eu teria o Neymar como um trunfo ali para entrar num jogo. Eu duvido que o Neymar aceitaria ser banco, se ele estiver bem na seleção brasileira. Tem isso também. Porque todos os jogadores da seleção são baba-ovo do Neymar. Todos. Baba-ovo mesmo, não é nem só amigo, não. É bajulação. Nosso Ney tá de volta. Nossa, jogaremos pelo Ney. Para mim é uma babação até meio exagerada. Eu não via isso na seleção de 2002, por exemplo, com Rivaldo e Ronaldo. Eram ali parceiros, eram os craques, mas não era aquela babação, eu quero ser parça do Ronaldo. Eu quero ser... Do Neymar, eu vejo até uma bajulação exagerada dos jogadores com ele. Você acha que o Neymar aceitaria numa boa ser banco da seleção brasileira? Você tem que ter uma conversa com ele e tem um cara lá muito grande. E aí dá para você apresentar dados. Para apresentar, aqui, na Copa, se a gente for até a final, a gente vai fazer 8 jogos.
em tantos dias. Você vai jogar a gente vai jogar um jogo, 3 dias depois vai jogar outro, 3 dias depois vai jogar outro. A última vez que você teve uma sequência assim foi tal tempo. Quando você teve uma sequência aqui de 3 jogos, você se machucou. Ó, aqui de novo, você jogou 3 jogos, você machucou de novo. Então, se eu te botar todo jogo, é bem possível, pelos dados que estão aqui, que no 3º ou 4º jogo você se machuque. E aí não adianta eu ter você aqui. Eu quero ter você aqui para decidir para mim. Eu entendo o que o Thiago está falando. Tipo assim, por exemplo, o Rafinha não vive um grande momento? Sim. E o Neymar aí e jogar no lugar do Rafinha, o Rafinha aceitar tranquilo. Isso aí eu concordo com o Tico tá falando, que lá atrás, quem tava melhor, não tem esse negócio de rasgar seda um pro outro. Hoje não. Eles aceitariam. Hoje eles aceitam. Hoje, do jeito que o Rafinha tá jogando, o Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo, o Rodrigo tá ali. O Neymar voltou tantos anos sem jogar, machucado, os caras aceitam de Eles tranquilo. aceitariam, sem dúvida. Lá atrás, não. Lá atrás não tinha rasgar essa seda, não. Que ali o Ronaldo, ele era mais ou menos da geração dos outros que estavam juntos, né? Esses aí, eles veem o Neymar como um ídolo deles. Então, os caras estavam ali, o Ronaldo ali, ó, penando pra se recuperar, não sei o que, papá. Um monte de gente torcendo pra... Não, um monte de atacante. Pô, tem que ir nós. Eu convivi isso. O Ronaldo não tá jogando, mas o cara falou, mas é o Ronaldo, vai ter uma vaga. Outro, não, mas se eu tiver melhor... Tanto que no documentário, o próprio Ronaldo falou, pô, vou ficar de fora, que saiu o nome do Luizão primeiro do que do Ronaldo. Sim. E até assim, nessa condição do Neymar aí é um ponto dos jogadores, também acho que os jogadores topariam e não contestariam, mas até nessa conversa assim que, dentro do que eu penso, eu gostaria de ter ele para ocasiões especiais, para ele decidir um jogo ou outro, para ele me ajudar. Se bota ele todo jogo, uma primeira fase, cai num grupo com Panamá, Camarões e sei lá, e Sérvia. Mostrar pra ele, cara, se eu te botar nesses 3 jogos aqui, a chance de você jogar só esses é grande, então não adianta. Eu quero ter você pro jogo importante. E mostra os dados pra ele aqui, ó. Se eu te botar, você topa isso aqui? Se não, ok, então vamos pra outra. Mas o que dá pra fazer é isso, porque eu não quero você pra decidir um jogo contra o Panamá. E correr risco de se machucar e não jogar no... Eu quero você para uma reta final ter uma opção aqui boa para me ajudar. Uma bola, um lance, 1, 2 bolas. É uma Copa, né? Um torneio curto de 1 mês. Se eu fosse dono de um grande clube, principalmente da Europa, eu não contrataria o Neymar. Não dá, assim, para jogar uma temporada inteira. Ele vai jogar muito pouco. Mas se eu estou numa seleção que vai disputar um torneio de 1 mês, eu teria ele ali. Não necessariamente para jogar todas, até por esse risco. Se botar o cara cada 3 dias, ele se machuca, mas para 1 mês eu queria ter ele no meu time. Para uma temporada inteira, eu sendo dono de um grande clube europeu, infelizmente hoje não dá mais. É isso, né, Vamp? Porque você até concordou comigo. Eu acho que tem uma bajulação exagerada do Neymar pelos jogadores da seleção brasileira. Antigamente, você mesmo trouxe aqui... Você sempre fala nas suas resenhas que o Júnior entrou bem num jogo, ele achou que ele poderia barrar o Roberto Carlos. Ele não ficava, não, o Roberto Carlos é um fenômeno, ele é o cara do Real Madrid, não. O Luizão, o Edilson, querendo vaga do Ronaldo. Hoje em dia tem uma babação de ovo que é muito exagerada. Você tem que respeitar o Neymar como um ídolo. É um ídolo da geração? Mas eu percebo uma babação do Neymar. Aí toda entrevista, vamos jogar pelo Neymar. Não! Vai jogar pelo Brasil, porra. Hoje o Vinícius Júnior tem mais condições de ser decisivo se ele jogar o que ele joga no seu auge, na minha opinião, numa seleção, do que o Neymar. Hoje o Rafinha, pelo que ele joga no Barcelona, ou alguém acha que o Real Madrid e o Barcelona trocariam o Rafinha pelo Neymar e o Vinícius Júnior pelo Neymar? Não trocaria. É porque hoje o momento tem que ser desses caras. Mas eu vejo essa seleção, Vamp, muito refém do Neymar. Você concorda com isso? E outra, Ancelotti também vai ceder a Neymar ou não? Quem manda na seleção é ele, porque o cara tem peso. O cara já trabalhou com todos praticamente grandes nomes do futebol mundial. Você acha que o Ancelotti vai ceder para quem? O Ancelotti trabalhou aí com o Modric. Você viu que teve uma discussãozinha lá no Real Madrid, entre o Vinícius Júnior e o Modric. O Ancelotti falou, aqui me manda o Modric, é o mais velho. Lembra disso? Falou, se o Modric falou, ele tem razão. Tem razão. Pronto, já matou logo ali a cobra. Eu digo que esse negócio de grau de amizade, assim, que a gente fala, é um ou outro boleiro que tem um grau de... Como a gente tá falando de seleção brasileira, não de clube,
Se você pegar os últimos grandes atletas de seleção brasileira, não tem tem um grupo aqui da seleção que eu participo, mas não é um ou outro que tem um grau de amizade mais forte. Você não vê, por exemplo, seleção de 94, esse grau de amizade toda, não. Pelo contrário, hein? Tem um monte de processo aí, um processando o outro. Cai em 2002, um ou outro, os caras não se vê. Tem um grupo, mas um ou outro que bota alguma coisa, assim, posta alguma coisa. Não tinha essa rasgação de seda, não, assim. Todo mundo se respeitava, sabia da qualidade um do outro. Mas se eu fosse titular hoje do Barcelona e jogando a bola que o Rafinha tá, eu digo, nem a pau aqui, ó. Eu que vou ser titular. Eu vou ser titular, vou brigar. Sou titular do Real Madrid. O Neymar, a gente boa, joga pra caramba. Não, mas vivo o melhor momento e abraço. Vou respeitar, mas esse momento é meu que é melhor. A gente sabe da qualidade técnica do Neymar, que tá muito acima desse cara, mas não tá agora, não tá. Agora o Rafinha tá melhor, o Rodrigo anda mais em forma, o próprio Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo. Não, vou tomar benção no momento certo, na hora certa. Não vou tomar benção. E primeiro que é o seguinte, eu aprendi. Acordava, benção minha avó, benção minha mãe, era de manhã. E de noite, nós dormimos. Benção meu pai, benção minha mãe. Vou ficar tomando benção às 3 horas da tarde? Não tem benção às 3 horas da tarde, é à noite. E de manhã cedo. E o momento não é pro Neymar, não. O momento é dos caras, pô. Mauro, você acha que tem chances do Neymar ser convocado sendo o Ancelotti o treinador? Porque a reportagem do UOL diz que o staff do Neymar trabalha pensando já nessa próxima convocação. É a primeira convocação do Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Vão ser seus 2 primeiros jogos, Equador e Paraguai. Você acha que ele vai convocar o Neymar, sabendo que o Neymar vem de um período aí sem jogar? E outra, acha que o Neymar vai ter o mesmo peso que ele tinha tendo o Ancelotti no comando da seleção, comparando com o peso que ele tinha com Tite, Fernando Diniz e Dorival Júnior? Neymar é jogador imaginário, esquece Neymar. Pensar em quem está jogando bola. Mas você acha que o Ancelotti vai pensar assim, Mauro? Se ele convocar o Neymar, eu vou dizer que para fazer esse tipo de trabalho, podia colocar qualquer um aí, como o Ramon Menezes. Não precisa pagar tão caro. E o que você espera dessa convocação? Que ele convoque jogadores, que ele convoque jogadores que possam entrar em campo, jogar bem, né? E comece a montar um time, não uma ação entre amigos. Muito menos convocar jogador por grife, por influência, por pressão, que ele seja um técnico de verdade. Não alguém que está ali para ficar fazendo composições. Ele é um cara muito grande no futebol, não precisa se submeter a isso. Seria decepcionante vê-lo se curvando também a esse tipo de coisa. Vamos ver como é que vai ser. Se curvar, a gente vai criticar. Se não se curvar, a gente vai elogiar se o trabalho for bem feito. Seguimos. Então você, Mauro César Pereira, espera que ele não se curve a Neymar. Óbvio. Você espera do Ancelotti. Claro. Para isso deixava o Dorival, que ia montar a seleção ao redor do jogador contundido, um jogador imaginário. Né? Dorival ia fazer isso, ele anunciou que ia fazer, deixava ele, mais barato. Né? Não precisava esse esforço todo para trazer um técnico de fora. Na opinião de vocês, a tendência agora é que a seleção brasileira seja ainda mais europeia? Por quê? Porque é óbvio, gente. A gente sempre comenta isso aqui. É óbvio que o Ancelotti não deve... Agora ele vai passar a assistir. Mas ele não deve nem saber quem são alguns jogadores que são convocados para a seleção brasileira e jogam no Brasil. Tá? Eu vou dar exemplo. Não sei se o Ancelotti já viu o Pedro jogar várias vezes, o Léo Ortiz jogar várias vezes, o Everton agarrar várias vezes, vamos lá, o Vitor Roque pode ter até visto, né? No Barcelona, mas jogadores convocados, o Gerson jogar várias vezes. Vocês acham que essa seleção vai ser ainda mais europeia ou não? Ou não tem nada a ver? Eu acho que vai. É natural que ele trabalhe com jogadores que ele conhece e trabalhar com... Isso aí é uma coisa que eu penso, eu não sei o que ele vai fazer. Mas, Bruno, só lembrando um nome, tá? Que eu não falei, que é um dos principais. O Estevão, por exemplo. Ele não deve ter visto o Estevão jogar. Mas você acha que aí alguém, como Rodrigo Caetano e Juan, eles vão chegar e vão falar, tem um garoto aí
que não dá para não convocar, que joga no Palmeiras. Vocês acham que eles vão falar ou não? O Ancelotti vai conhecendo aos poucos? Acho que eles vão trocar ideia e acho que esse aí ele sabe quem é. Eu acho que esse ele sabe quem é. Esse aí, acho que a Europa inteira sabe quem é. E não, pode não saber com detalhes, não ter visto muitos jogos, mas esse com certeza em algum momento o próprio Real Madrid, como dizem, monitorou, pensou nele, ou pelo menos foi dar uma olhada aqui, como trouxeram o Endrick do mesmo time, né? Então eu acho que o Estevão já é um outro caso, é um caso fora da curva. Mas eu digo, jogadores normais, comuns, bons, comuns não quer dizer ruins, bons jogadores, mas normais aqui, eu acho que esses aí vão ter mais dificuldade. E acho que os caras que o Ancelotti já conhece vão estar à frente. E jogadores que trabalharam com ele. O Casemiro, óbvio que vai voltar. Eu falei ontem, o Richarlison é capaz de voltar, já trabalhou com ele no Everton. E aí é uma coisa que eu penso, e já falei aqui antes do Ancelotti ser contratado. Eu fecharia um grupo com uns 35, assim, mais ou menos. Não abriria muito leque, não. São poucos jogos até a Copa. É uma situação de emergência. Tentaria fazer o trabalho mais próximo possível de um clube. Eu tenho esses meus 35. Não iria muito, um momento desse, não. Esse é o meu grupo. A não ser que alguém esteja muito abaixo, aí fica fora. Mas o meu grupo é esse aqui, é como um clube. Meu time é esse e eu vou trabalhar com esse cara. Está um pouquinho abaixo, não faz mal. Um pouquinho abaixo, segue. E daria preferência aos mais experientes, aos caras que já jogaram em seleção, que já jogaram Copa. Eu daria preferência a esses caras. E provavelmente ele vai dar uma preferência aí. Um nome que estão achando que vai ganhar espaço na seleção brasileira de novo é o Casemiro, né? Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Pode falar, Bruno, desculpa, eu falei junto com você. Não, sem nenhuma dúvida. Esse aí vai voltar na primeira já. E vai ser titular. Um jogador de muita confiança do Ancelotti e está jogando bem os últimos jogos. Esse aí é capaz de ser o capitão do time. Não, tá jogando bem. Quando era convocado, era um dos principais jogadores. Eu lembro que na Copa da Rússia, quando o Brasil perde para a Bélgica, foi logo o jogo que ele ficou fora, né, que foi o jogo do Casemiro. E outra, tá crescendo de rendimento no Manchester United, tá muito em forma, né? Eu até vi uma foto comparativa do Casemiro na época do Real Madrid, às vezes até um pouquinho mais cheinho, e agora ele tá sarado, cara, ele tá trincado lá no Manchester United. Eu também acho. Eu acho que esse é o típico do jogador que tem que voltar. Até porque não tem nenhum que está sendo uma unanimidade na posição, pô. Nenhum está sendo uma unanimidade na posição dele. É um cara que tem muita experiência, que tem a confiança do treinador, que é o Ancelotti, foi campeão de várias Champions Leagues com o Ancelotti, e que deve ganhar espaço. Velho Vamp, duas coisas. Casemiro, como disse o Bruno, certamente vai voltar para a seleção. E outra, Kaká. Apesar da falta de experiência como auxiliar técnico ou até mesmo treinador, seria um bom nome para trabalhar com o Ancelotti? Eu não sei quem o Ancelotti vai montar de comissão técnica, né? Mas em relação ao Casemiro, está terminando a temporada, o Manchester United é uma calamidade total. Vai tentar chegar ele e o Tottenham. Calamidade total na Premier League na temporada. Vai tentar buscar uma vaga ali, buscar um título de Liga Europa, tentar recuperar uma vaga na Liga dos Campeões do ano que vem. Até o treinador falou no Manchester United que é o pior Manchester United da história, né? Mas que pode ser campeão da Liga Europa, da Liga lá da Europa e ir para a Liga dos Campeões. O Casemiro, nesses últimos jogos, vem fazendo gol, foi decisivo, mas também não foi uma temporada incrível. Para o que tem na posição de volantes ali hoje, o que vem jogando, acho que não deve nada para ninguém, não. Também não é mais nada demais. Não é aquele Casemiro, mas tem experiência de seleção brasileira e conhece Ancelotti. Mas também, pro que tem na posição, é o André, Bruno Guimarães, é o João Gomes, tá ali, tudo ali da Primeira Liga mesmo. E ele leva vantagem porque conhece o treinador, que eles ganharam junto quase 3 ou 4 Ligas dos Campeões juntos, né? Eu acho que ele vai tentar cercar também de gente de confiança, né? O Kaká... Se o Militão tivesse inteiro... Não, eu tô falando a parte de... O Militão, certamente. Estaria aí. O Kaká, se for de fato trabalhar... Já conhece o Marquinhos. Eu imagino o Kaká não como auxiliar para dar treino, mas um cara de confiança dentro ali para ajudá-lo a entender tudo. O jogador, as pessoas, a imprensa, o comportamento da torcida, alguém do lado dele que é brasileiro e que conhece o nosso ambiente aqui, para ele poder entender. Então, o Kaká poderia ser um cara de confiança dele.
Independentemente de dar treinamento ou não, é mais um conselheiro, um parceiro, um cara para um auxiliar daquele trocar ideia do que alguém de campo. Porque ele está chegando num território que ele não conhece nada, gente. Ele não sabe como é que a imprensa brasileira reage, como é que a torcida reage, como é a torcida de São Paulo, que é diferente da torcida do Nordeste. O primeiro jogo dele vai ser no estádio do Corinthians, onde a torcida certamente será crítica. A torcida paulista, ela geralmente é crítica com relação à seleção. Joga mal, vai vaiar. No Nordeste, em algumas capitais, é mais aquela festa. Por exemplo, Walter, ele está vindo... Então, nada disso ele Por exemplo... achar que o Brasil é favorito lá contra o Equador lá. Exatamente. Você vai ter que entender. Olha, o Equador tem uma campanha melhor, perdeu ponto, ainda assim está na frente. Não vai ser na altitude, né? Então já tem essa vantagem em relação ao que seria jogar assim em Quito. Tudo é novidade para ele. Tudo vai ser novidade. Inclusive o jogo na altitude. Ele nunca foi à altitude. Ainda vai ter Bolívia. Na outra data. Vai conhecer. Que está jogando mais alto que La Paz ainda. É Lauto. E está brigando para chegar a algum lugar, né? A Bolívia não está morta, não. É uma seleção brasileira agora que vai mudar provavelmente de cara. É o Kaká sendo convidado, o que pode, né, ser uma novidade. Agora, Bruno, só para a gente fechar esse assunto de seleção, que já está acabando o programa, dá para imaginar algo revolucionário do Ancelotti, né, que é um treinador aí de mais peso que assume a seleção brasileira nos últimos anos. Dá para imaginar um novo futebol da seleção ou não? Ou, a princípio, dá para esperar uma seleção mais competitiva, Bruno Prado? Eu espero mais por aí, um time mais competitivo, organizado. O Ancelotti não é um revolucionário, não é um cara assim de grandes, que trouxe grandes mudanças ao futebol, ao time dele. O Ancelotti é um cara que ele tem uma capacidade muito boa de adaptação. Nessa temporada ele não conseguiu, não é sempre que ele vai conseguir. Nessa temporada ele perdeu o Kroos, teve dificuldade, mas várias vezes ele se adaptou. Quando saiu o Benzema, por exemplo, ele conseguiu adaptar o time dele, sem um centroavante, com 4 no meio, uma dupla de ataque, Rodrigo e Vinícius, foi campeão da Champions com essa formação. No Milan, quando saiu o Shevchenko, ele usou o próprio Kaká como um segundo atacante. E foi a temporada que o Kaká foi campeão e artilheiro da Champions. E ganhou a bola de ouro, ganhou todos os prêmios. Foi uma temporada que o Kaká virou segundo atacante para suprir a venda do Shevchenko para o Chelsea. Então ele tem essa capacidade de adaptação, de encaixar o jogador numa posição que ele fique mais à vontade. Mas o Ancelotti não é assim um cara que vai fazer uma revolução no futebol da seleção. Ele não é um cara que vai chegar metendo o dedo na cara de jogador, que muita gente também tem essa coisa, vai vir um cara aí, vai botar ordem. Não, ele é um cara que normalmente tem boa relação com os atletas, claro, uma relação profissional. Ele é o chefe, ele é um profissional, mas não é aquele cara que vai chegar se impondo, metendo o dedo da cara, não. É um cara que vai ter uma relação tranquila com os atletas. Então, não espero assim uma revolução, mas espero um time mais organizado. No emocional pode ter um impacto, é um cara muito grande, é um cara que vai ser respeitado. Eu acho que a seleção pode crescer de produção, mas se esperam algo assim mágico, fantástico, isso aí... Eu não me lembro, aliás, de nenhum time do Ancelotti que fosse assim um time fantástico, mágico, como o Barcelona do Guardiola, por exemplo. Nunca teve nenhum time do Ancelotti dessa maneira. Aquele Milan do Kaká, Bruno, não? Kaká, Shevchenko, não, né? Era um time muito bom, assim, ele tem times muito bons e pode fazer da seleção um time bom, organizado, mas assim, um time que encanta, que faz um espetáculo, que, de acordo com a visão da maioria das pessoas, não. Teve time do Ancelotti que jogou muito bem, que eu considero, assim, o Real Madrid de da temporada passada, não essa atual. O time da temporada passada perdeu 2 jogos na temporada, era um time muito bom. Mas, assim, não era um time que você vai lembrar. Esse é um dos maiores times da história do futebol. Isso não é muito a cara dele, não. O que mais deve mudar, Vamp, para você na seleção brasileira com o Ancelotti? Qual deve ser a principal mudança? Um cara que chega aí à altura, né? Aquilo que falou, um nome muito grande em relação ao que se fala de seleções no mundo quando se tem como treinadores, né? Acho que ele chega com um peso muito grande, que normalmente os maiores treinadores da Europa dirigem clubes, né? E ele está entre os maiores e agora vai pegar uma seleção.